Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Amém. Você tem essa convicção de que você está no melhor lugar, no melhor ambiente, um ambiente de cura, de transformação, de avanço? Você crê nisso? Amém, eu também, glória a Deus. Quero compartilhar então uma palavra com a igreja, e o título dessa mensagem: Fazendo as escolhas certas. Uau, que desafio na nossa vida nós tomarmos decisões certas, não é verdade? Quando nós nos vemos diante de uma situação complexa, uma escolha difícil para fazer. Como é difícil muitas vezes a gente discernir e saber o que realmente fazer. Mas eu creio que é o meu desejo, é o seu desejo, que a gente possa, o máximo possível, estar alinhado com a palavra e a vontade do Senhor. E todo início de ano, queridos, eu creio que é assim. É um momento propício para a gente fazer uma reflexão de como que foi o nosso ano que passou. Apenas uma reflexão, porque mudar a gente não pode mais. O que passou, passou. Tem 40 minutos mais ou menos que esse culto começou. O louvor que você deu para Deus subiu e passou. Então, o que passou, passou. Mas daqui para frente, os próximos minutos, horas, meses, eu e você, nós podemos planejar. E é muito interessante, eu e o Ney, a gente tem esse hábito e a gente costuma conversar com as nossas ovelhinhas de todo o começo do ano, fazer um planejamento de vida. Colocar num papel, mesmo que seja as coisas mais simples, sei lá, o que você pretende fazer na tua casa esse ano? Eu preciso fazer uma reforma na nossa garagem. Então, escreva, coloque isso no papel. Esse ano eu quero trocar os móveis da cozinha. Para a sua saúde, o que você planeja esse ano para a sua saúde? Sabe por quê, queridos? A partir da hora que você começa a se inclinar para alguma coisa, aquilo começa a se inclinar para você também. A gente diz assim, vamos agitar as águas para as coisas começarem a acontecer. Então é importante a gente ter um planejamento de vida. Na sua vida espiritual, o que você deseja para esse ano? O que você precisa melhorar no seu caráter? O que você precisa melhorar na sua vida com Deus? Um planejamento. Agora, muito mais do que fazer um planejamento, é você pegar tudo isso e apresentar diante do Senhor. É você dizer, Senhor, o que Tu queres para mim neste ano? O que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? O que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer? Porque há um provérbio que diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. Então, quantas coisas que parecem a melhor opção a tomar, mas no fim aquilo são caminhos de morte. Então, eu e você, queridos, nós precisamos buscar e conhecer qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? E baseado nisso, eu quero ler Efésios 5, a partir do verso 15. Efésios 5, verso 15, que diz assim. Eu vou ler primeiro na versão NVI. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Em outras versões vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, no verso 17, a palavra diz assim, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga, vontade de Deus. Está falando aqui de dois grupos de pessoas. Um grupo são os insensatos, os tolos, aqueles que não buscam a vontade de Deus, vivem a vida de qualquer maneira, são inconsequentes. Agem de qualquer maneira, escolhem de qualquer maneira. Mas o outro grupo, eu e você, os nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eu e você, nós devemos procurar conhecer qual é a vontade do Senhor. A Bíblia diz para eu e você cuidar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós fazemos escolhas, a maneira como nós nos relacionamos. Não é para eu e você vivermos de qualquer maneira, mas buscar, conhecer a vontade do Senhor.
Aleluia! Até porque na oração do Pai Nosso, né, o Senhor Jesus ensinou a orarmos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, existe uma vontade de Deus no céu que deve ser estabelecida na terra também. Vontade de Deus. Isso é tão sério que o Senhor Jesus disse assim: nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Senhor, este sim herdará o reino dos céus. Buscar, conhecer a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que a coisa mais linda que nós podemos fazer todos os dias é orar ao Senhor e dizer: Pai, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Alinha o meu coração com o teu coração. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver esse dia de forma, Senhor, que eu agrade o Senhor. Isso, na verdade, demonstra maturidade. É você acordar todos os dias, saber que você está vivo, não mais para viver do jeito que você pensa, não mais para viver satisfazendo a você mesmo, mas buscando conhecer a vontade de Deus. Aleluia! Tem uma história na Bíblia que nós vamos ler, muito interessante, que nós podemos tirar algumas lições sobre isso. Como tomar decisões? Como fazer escolhas? Como conhecer a vontade de Deus? É claro, queridos, que você não precisa orar a Deus e perguntar: Pai, é para mim ler a Bíblia hoje? Senhor, é para eu ir na igreja hoje ou para eu ficar em casa? Não, isso é muito claro, né? Isso é uma vontade do Senhor e é muito clara. Mas há outras questões da nossa vida que parecem às vezes mais complexas, que vão gerar um impacto maior na nossa vida. E nós precisamos agir também com discernimento. Essa história, querido, que nós vamos ler aqui, eu tirei então 3 ensinamentos para as nossas vidas. 3 perguntas que eu e você podemos fazer e devemos fazer antes de tomar decisões na nossa vida. 3 perguntas que você pode fazer e vai te dar direção de como escolher segundo a vontade de Deus. E eu primeiro vou ler a história, vou contextualizar e em seguida eu vou dizer para você qual é a primeira pergunta que você pode fazer. Amém? Vamos ler Gênesis no capítulo 13. O som tá bom para vocês? Tá chegando bem? Aleluia. Gênesis 13, a partir do verso 7, diz assim: Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Diga próximo. Próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém, até aqui.
Você sabe então que Abraão recebeu uma promessa do Senhor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão então ele toma consigo também o seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló já havia morrido. E me parece que na cultura, na época, era normal talvez um tio mais próximo adotar o sobrinho. E foi isso que aconteceu. Abraão e Sara, na verdade, eles assumiram Ló. Então, seguiram viagem, saíram daquela terra e seguiram viagem juntos. E a Bíblia diz que tanto Abraão como Ló, eles enriqueceram muito. Eles ficaram muito ricos e a Bíblia diz a ponto da terra não conseguir mais, não poder mais conter eles. Então eles tiveram que se separar. É aqui onde nós lemos. Isso começou a gerar uma desavença entre os pastores. Então Abraão, generosamente, ele diz para o seu sobrinho assim, parafraseando: Ló, eu vou dar essa colher de chá para você. Você vai escolher para onde você quer ir. E Ló, então, olhou para um lado, olhou para o outro, e ele escolheu todo o vale do Jordão, que foi essa passagem que a gente leu. Até aqui, queridos, parece que está tudo bem. Ele fez uma escolha. Mas quando nós continuamos a história, quando você continua a ler os próximos capítulos, você vai ver a tragédia que virou essa família. Isso virou um caos. Essa escolha mal feita de Ló, na verdade, não prejudicou somente a ele, mas prejudicou a sua família, seus filhos, a sua descendência e causou até problemas para a nação. Um pouquinho mais adiante, a Bíblia vai dizer que Ló estava sentado na porta da cidade. O que isso significa? Naquela época, alguém estar sentado na porta da cidade significava uma certa medida de autoridade, uma certa influência sobre aquele lugar. Ou seja, para alguém que foi morar só próximo de Sodoma, agora a Bíblia diz que ele já está na porta da cidade, ou seja, ele já tem uma certa influência, ele já está habituado, familiarizado com aquele ambiente. Aonde? Sodoma. A cidade mais perversa, mais iníqua que a Bíblia relata. Era de uma imoralidade tamanha, desenfreada. As pessoas tinham desejos sexuais fora do natural. Queridos, não havia mais salvação para aquele lugar. Aquele lugar estava condenado. Aí, o juízo de Deus se manifestou através de uma chuva de fogo e de enxofre. Mas Deus envia livramento para Ló. Deus envia 2 anjos e diz para Ló: saia dessa cidade, saia desse lugar. E se você ler a história, você vai ver que Ló saiu, mas saiu com uma certa resistência. Os anjos tiveram que puxar realmente Ló para sair daquele lugar. Me dá a impressão que ele estava já tão apegado àquele lugar. E os anjos fizeram força então para sair, para que aquela família saísse daquela cidade. E eles saíram, e mesmo instruídos a não olharem para trás, você sabe que a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então Ló continua a fugir com as suas filhas. A Bíblia não relata o porquê, ele não foi para uma cidade, mas ele foi morar, se esconder numa caverna. E ali, queridos, acontece algo desastroso. As suas filhas embriagam ele, o pai, e tem relação sexual com o pai e engravidam dele. Gerando então, de uma filha nasce Moabe e da outra filha nasce Ben-Ami. Ou seja, um é pai dos moabitas e o outro é pai dos amonitas. Se você já leu ou conhece um pouco do Antigo Testamento, você vai ver que são 2 nações que trouxeram muitos problemas para a nação de Israel. Muitas guerras e muitas batalhas. Escolhas erradas que podem trazer consequências, uma colheita de muita dor e de muito sofrimento. Então eu quero dizer para você o seguinte: a primeira pergunta que você deve fazer quando estiver diante de uma escolha na sua vida, você deve perguntar: isso me aproxima ou me afasta de Deus? As decisões na nossa vida devem estar pautadas nisso.
essa decisão, esse caminho, esse curso que eu vou dar na minha vida, isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Queridos, tem uma advertência para nós. Talvez Ló tenha olhado para um lado e olhou para o outro lado. Talvez Ló ele tenha se deslumbrado com as luzes daquela cidade, com o som, com a música, com o batuque. Talvez Ló tenha se encantado com o barulho que ele ouviu naquela cidade. E baseado num desejo dos seus olhos, Ló tomou uma decisão errada. Claro que Ló não tinha o Espírito Santo habitando dentro como eu e você temos. Na verdade, ninguém na velha aliança tinha. Mas Ló caminhou tanto tempo com seu tio Abraão, o pai da fé. Ele viu Abraão erguendo altares de adoração ao Senhor. Ele viu como Abraão se relacionava com Deus. Mas agora estava diante dele a escolha de tomar uma decisão sozinho na sua vida. E ele tomou essa decisão baseado numa aparência, baseado num sentimento, baseado em satisfazer a si mesmo. Uma decisão sem discernimento, atraído pelos olhos, atraído pela vontade da carne, atraído pela alma. Ló sabia da fama daquela cidade. Ló sabia que aquele não era o lugar para um homem que caminha com Deus estar. Aquele lugar, aquele ambiente, não era para uma pessoa que tem aliança com Deus estar. Mas ele quis apenas morar próximo. A decisão que eu e você tomamos na nossa vida, nós refletimos sobre isso. Será que isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Será que me aproxima do pecado, do erro, do engano? Será que a decisão que eu tomo diariamente na minha vida, na minha família, glorifica a Deus ou entristece a Deus? Será que aquilo que nós decidimos, queridos, nos priva de nos relacionarmos mais com o Espírito Santo, com a igreja, com a família na fé? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós diante das decisões da nossa vida. Isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Se isso for te afastar, a resposta é não. Não vale a pena. Nada nessa terra vale a pena, querido, se for para nos afastar da presença de Deus. Nada que esse mundo possa dar, nada que esse mundo possa oferecer para nós compensa, nada. Então, se for para te afastar da presença de Deus, se for para te afastar da igreja, se for para te afastar do relacionamento com o Senhor, diga não. Não vai valer a pena. Diga não. Quantas coisas vão parecer boas para os nossos olhos, mas que no fim são ciladas. Nós precisamos discernir. Prefira o pouco do homem, mas ter o muito de Deus. O muito do homem, o muito que a terra oferece, o muito que o mundo oferece, muitas vezes pode significar um vazio de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser miseráveis e não devemos trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo que nós devemos refletir e meditar nas nossas escolhas. Você pode às vezes ter uma jornada de 8, 12, 14 horas no seu dia, não tem problema. Mas quando você chega em casa, você decide o quê? Às vezes gastar 1 hora no seu celular, nas redes sociais, ou você decide meditar na palavra, orar, buscar o Senhor, ter um tempo com o Espírito Santo. São escolhas, queridos. Grandes ou pequenas são escolhas que vão te aproximar ou vão te afastar de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Pergunte para você, pergunte para o Senhor. Faça, reflita. Essa decisão me afasta ou me aproxima de Deus? Amém. A segunda pergunta que eu e você nós devemos fazer. Essa decisão, essa escolha que eu vou fazer, está alinhado com a palavra? E eu quero ler com você. No Novo Testamento, lá na carta de Pedro, ele faz uma menção de Ló. Olha só o que diz na carta de 2 Pedro 2,8. Porque esse justo, ele está falando de Ló.
Esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Por isso via e ouvia, diga, via e ouvia, sobre as suas obras injustas. A Bíblia está dizendo que Ló, ele ouvia e via todos os dias a maldade daquele povo. Ele foi morar tão perto do erro, do engano, que todos os dias Ló via e ouvia a iniquidade, a perversidade, a maldade daquele povo. E sabe o que isso vai nos mostrar? Que Ló ficou anestesiado. Ló ficou entorpecido. Por que nós podemos concluir isso? Porque quando Deus enviou 2 anjos para salvar ele daquele lugar, ele não foi prontamente. Os anjos tiveram que realmente puxar Ló. Ele teve uma resistência. Então isso nos mostra o quê? Parece que Ló estava já familiarizado com aquele lugar. O lugar que não era para ele estar. O que nós vemos e o que nós ouvimos determina finalmente o que iremos nos tornar. Queridos, nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são os portais de entrada para a nossa alma. Isso vai influenciar as suas decisões, aquilo que você expõe os seus olhos, aquilo que você vê todo dia, o que você assiste todo dia, o que você ouve, são os canais, são os portais de entrada da nossa alma. A nossa alma, ela vai influenciar as nossas decisões. Então aquilo que você vê, aquilo que você ouve todo dia, vai determinar as suas decisões também. E Ló estava já tão acostumado com aquele lugar, tão entorpecido com aquele lugar, que parece que ele se acostumou tanto com o erro, se acostumou tanto com o engano. As estatísticas provam que se uma pessoa assiste violência por um tempo suficiente, a sua sensibilidade à violência ficará entorpecida. Ou seja, qualquer pessoa que ficar exposta a cenas de violência, talvez no começo aquilo gere um impacto. Talvez no começo feche os olhos, mas quando a pessoa é exposta àquilo constantemente aquelas cenas de violência, de atrocidade, isso vai chegar a um ponto que o nosso cérebro vai absorver tanto aquilo, vai nos anestesiar, nos entorpecer, que aquilo não vai gerar mais nenhum choque em mim e em você. Isso funciona para violência, para prostituição, para quem vê filmes com adultérios. Isso uma hora o teu cérebro vai ficar tão acostumado com o erro, com o engano, que daqui a pouco isso não choca mais você. Vai entrar numa naturalidade, numa conformidade. E foi isso que aconteceu com Ló. A segunda pergunta que eu e você devemos fazer diante de situações: isso que eu estou decidindo está alinhado com a palavra? Está de acordo com a palavra? Você tem orado diante das situações da sua vida? Você tem tido um tempo com o Espírito Santo e perguntado: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diante disso? Me ajuda a escolher, me ajuda, me clareia o meu entendimento, ilumina o meu entendimento. Queridos, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo é nos guiar, é nos conduzir, é nos instruir. O Senhor, Ele realmente quer te mostrar o melhor caminho, a melhor decisão. O Espírito Santo nunca vai te levar a você decidir por algo que amanhã você vai se arrepender. Jamais. Se você se arrepender de uma decisão que você tomou, tenha certeza, porque você não ouviu a voz do Espírito Santo. Porque Ele sempre vai nos guiar à verdade. E Ele está habitando em nós, está disponível a nós. O quanto nós temos buscado tomar decisões alinhadas com a palavra. Ei, deixa eu dizer algo para você. Não espere sentir um arrepio. Porque Deus se comunica pela palavra. Deus se comunica através da oração, pelo Espírito Santo. Mas será que a gente está tão entorpecido com o erro? Será que a gente está tão duro que nós não conseguimos mais perguntar ao Senhor: o que eu faço diante disso? Qual é a tua vontade?
E se não estiver alinhado com a palavra de Deus, a resposta é não. Não faça. Está alinhado com a palavra? Não, eu tenho que mentir. Não, eu tenho que burlar os números. Não, o que eu vou fazer eu não posso falar para minha esposa. Não, o que eu estou fazendo aqui ninguém pode saber. Então não está alinhado com a palavra, então não faça. Pergunte ao Senhor se o que você vai fazer vai te afastar e te aproximar dele. E pergunte se está alinhado com a palavra. Se não estiver, queridos, não faça. Ore, pergunte ao teu Pai Celestial. Ele é o maior interessado em te revelar e te mostrar. Ló via e ouvia todos os dias aquelas notícias, todos os dias aquela maldade, todos os dias aquela zombaria, todos os dias aquela idolatria, todos os dias ele se enchia daquilo. Tome decisões pautadas na verdade da palavra. Aleluia, amém? E a terceira pergunta que eu e você devemos fazer diante de situações, de decisões. A primeira pergunta, se me afasta ou me aproxima de Deus. A segunda pergunta, está alinhado, está de acordo com a palavra? E a terceira pergunta que eu e você devemos fazer antes de tomar decisões. Abençoa pessoas? Faça essa pergunta sempre antes de você tomar uma decisão. Isso abençoa pessoas? Isso vai abençoar os que estão à minha volta? Eu não estou dizendo aqui que nós devemos entrar numa prisão, numa cadeia de querer agradar toda a vida as pessoas, de você pisar em ovos, porque você não quer que as pessoas te critiquem, de que elas falem mal de você. Não, isso é uma cadeia, isso é uma prisão, isso é impossível. Sempre haverá alguém que não vai gostar de você, sempre haverá alguém que vai criticar você, que nunca vai te elogiar. Isso sempre vai ter, queridos. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte: normalmente as decisões que nós tomamos, que procuram promover isso, de abençoar as pessoas, normalmente são as decisões mais certas que nós tomamos. São as decisões mais assertivas. Até porque a Bíblia diz que quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Então eu e você, antes de tomar decisões, nós precisamos saber se aquilo vai abençoar pessoas. Se for abençoar, você está indo para o caminho certo, com certeza. Amém? Eu quero ler uma passagem em 1 Pedro 3, do 8 ao 9. 1 Pedro 3, do 8 ao 9, que diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão um pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Diga bênção. Retribua com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Então diga assim: eu fui chamado para ser uma bênção. Diga, o meu chamado é abençoar. Amém? Então, antes de tomar decisões, reflita sobre isso. Não, eu estou pensando só em mim. O importante é que fique favorável para mim e os que estão à minha volta, cada um que cuide de si. Não, isso não é bíblico. As nossas decisões também vão entrar em questão as pessoas que estão à nossa volta. Se isso vai abençoar ou se isso vai prejudicar as pessoas. A escolha de Ló foi tão infeliz, foi tão errada, que trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas para sua esposa, para os seus filhos, para toda a sua casa e para toda a sua descendência. As decisões que você toma abençoam pessoas?
Ah, eu não vou no grupo familiar hoje, porque não estou afim. Então agora pergunte, isso vai abençoar pessoas, eu ficar em casa? Ah, mas ninguém sente minha falta. Ei, deixa eu dizer algo para você. Existe uma unção do Senhor sobre a sua vida também. Existe uma unção, não prive as pessoas de receber aquilo que Deus depositou sobre sua vida. Então, quando você pensar em não estar em um determinado lugar, pense que você pode estar privando aquelas pessoas de receber o que Deus quer fazer através da sua vida. Então, é importante sim que você esteja, seja nas questões da igreja, seja nas questões do trabalho, da sua família. Pense o seguinte, vai abençoar pessoas? Então, eu preciso estar. É a maneira que nós temos de discernir e evitar erros. Nós devemos pensar naqueles que estão à nossa volta. Ah, eu não vou participar daquela reunião porque eu não estou afim. Então avalie e faça essa pergunta. Se eu ficar em casa, vai abençoar as pessoas? É diferente, né? Mas é a vontade do Senhor que nós venhamos ser um canal de bênção, que nós venhamos ser um instrumento de bênção e não pensar apenas em nós, no que é favorável para mim, no que é confortável para mim. Não, queridos, Deus não nos chamou para isso. Isso quando a gente era do mundo a gente podia pensar assim, mas agora nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, querendo agradar e viver conforme a vontade do Senhor, nós precisamos pensar assim, isso vai abençoar pessoas? Aleluia! Nós precisamos estar dispostos a abençoar. E às vezes vai custar, às vezes vai ser um sacrifício, com certeza. Eu quero que você pense no seguinte, o que Deus colocou no meu coração. Deus te deu dons para você abençoar os outros. Deus te deu salvação para você abençoar os outros. Deus mudou a tua história para você abençoar os outros. Deus supre amplamente as suas necessidades, amém? Para você abençoar os outros. Deus te plantou em uma igreja para você abençoar os outros. Deus coloca recursos em suas mãos para você abençoar os outros. Deus te fez rei e sacerdote para você abençoar os outros. Então, queridos, nós temos muitas razões para antes de tomar as decisões, saber se eu vou abençoar ou se eu vou prejudicar as pessoas, se eu vou privar as pessoas de alguma coisa. Nós temos muitas razões para pensar nisso. Então, queridos, nós estamos aí na 4ª semana desse ano, 2024. Vamos ser mais assertivos. Vamos buscar mais o Senhor, vamos orar mais ao Senhor, vamos pedir mais ajuda do Espírito Santo. Vamos viver com discernimento, não como os tolos não estão nem aí, eles não querem saber da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz para mim e para você, cuidarmos da forma como nós vivemos. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Que as tuas escolhas, eu sei que o que passou, talvez você diga assim, poxa, mas se eu soubesse disso antes, eu sei, eu também, tantas coisas que eu teria feito diferente, mas daqui para diante, tem a luz da palavra do Senhor sobre nossas vidas, tem o conselho de Deus para as nossas vidas. Eu quero liberar essa palavra, eu quero lançar essa palavra na tua vida, de sabedoria, discernimento,
iluminação do Senhor sobre as tuas escolhas. Que você vai ser guiado pela voz do Espírito Santo, seja nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas da tua vida. E as tuas decisões, elas vão te levar sempre, sempre, sempre para mais perto de Deus. As decisões que você, seu marido, sua esposa, sua casa, você vai pensar nos seus filhos, você vai pensar nos seus familiares, você vai pensar na sua casa, você vai pensar naqueles que estão à sua volta. E se doer para tomar aquela decisão, mas você sabe que está alinhado com a palavra, deixa doer, porque o Senhor também tem bálsamo para a tua vida. Eu libero essa palavra sobre você. Graça, entendimento. Diga: eu recebo tudo que Deus tem para a minha vida. E esse ano de 2024 será um ano onde as minhas decisões vão ser pautadas na palavra, na oração e no conselho divino. Amém, em nome de Jesus. Eu quero que você aplaude o Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Amém, glória a Deus. Me afasta ou me aproxima de Deus? Está de acordo com a palavra, está alinhado com a palavra, vai abençoar pessoas. Se diante dessas questões você perceber, discernir no seu espírito que sim, continue a conversar com o Senhor, a amadurecer a ideia, pedir conselhos de pessoas de Deus, conselho de pessoas que têm mais fé do que você, que oram mais do que você. Isso vai te ajudar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode fechar os teus olhos por um momento. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque fomos lavados pela palavra. Ela é tão viva, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz. Eu creio que o Senhor está nos levando, Pai, a um lugar de avanço. O Senhor está nos levando a um lugar de crescimento. O Pai deseja a maturidade dos filhos. Obrigado, Pai, porque eu sei que a Tua palavra muitas vezes ela vem nos confrontando, mas realmente esse é o objetivo muitas vezes do Senhor, é nos tirar de uma posição de medo, de comodismo e nos levar, Pai, a uma posição de crescimento, a um lugar onde a gente vai avançar no Senhor. Pai, obrigado porque eu sei que essa palavra, ela vai gerar em nossas vidas uma edificação. Aquilo que nós recebemos aqui não se perderá. Nós vamos levar esses conselhos do Senhor, os conselhos da Tua palavra, nós vamos levar conosco em nosso espírito e nosso coração, Pai. Nos ajuda a agirmos com discernimento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele é conselheiro, Ele é amigo, Ele sempre vai nos guiar a toda a verdade. Pai, eu libero essa palavra sobre a igreja do Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, cada casa, cada família, Pai, sejam inundada, Senhor, seja uma semana poderosa da presença do Senhor, que haja cura, libertação, salvação, Pai, um tempo de comunhão com o Senhor, de renovo, de alegria, de paz. Obrigado porque o Teu amor nos cerca todos os dias, Senhor. Obrigado, Pai, nós damos graças ao Senhor. Guarda cada vida, acampa os Teus anjos, Pai, traz o Teu livramento também sobre nós. Nós declaramos toda ingerência do inferno, toda intenção maligna contra essa igreja, toda intenção maligna contra essas famílias, nós anulamos, nós paralisamos, nós quebramos nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus, somos amados do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa semana poderosa na Tua presença, em o nome de Cristo Jesus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno. Só Ele é digno. Toda glória, toda honra ao Rei dos Reis, Salvador e Senhor. Glorioso é o Senhor. Ele é digno do melhor louvor. Ele é digno da melhor adoração. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.
Teu amor não falha. Eu sei que eu já falhei, mas tua graça sobre mim verei. Teu amor não falha. Tu és o mesmo hoje e sempre. Teu amor não muda. Mesmo que a dor dure a noite, a alegria vem de manhã. Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vento é forte e as águas fundas, mas não estou sozinho neste mar. Teu amor não falha. A distância era grande, eu não pensei que iria atravessar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo hoje e sempre.